Fala, lindeza! Muito bem-vinda a essa Masterclass. Hoje nós vamos falar sobre como encantar e fidelizar clientes, usando a fada. Quem é a fada? Quem é a fada? É uma ficha. Olha o que eu trouxe para vocês. Olha isso. É um fichário que eu ganhei, todo decorado, e onde eu guardava, armazenava, ó, fichas. Aqui, minha gente, vou contar para vocês. Ai, meu Deus, isso aqui é pesado. Mas aqui tinha, assim, divisória de tipos de massa de bolo, de tipos de recheio. Tudo que eu produzia estava concentrado nesse lugar. E a fada, que eu dei o nome de fada, que é como se fosse uma fada madrinha mesmo, é como eu não tinha computador, eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, né? De armazenar dados num computador ou numa planilha. Não importa, assim, um lugar digital, né? Não tinha isso. Eu tinha essas fichas que chama ficha de armazenamento de dados para automação. E olha só, eu já sabia de algo que viria para o futuro, mas eu ainda usava uma automação entre aspas, tá? Porque assim, eu não sei fazer automação até hoje no meu Instagram, não é algo que eu domino. Mas quando eu falo ficha para automação, o que significava isso? Eu colhia todos os dados, a gente vai ver como preencher essa ficha hoje. E você pode ter uma, eu posso disponibilizar o PDF dessa para você, ou até o próprio arquivo original dela é no Excel, tá? Eu posso disponibilizar, não tenho apego nenhum com isso. Inclusive, pensei, quando eu estava olhando para ela, eu pensei até em mudar algumas coisas estrategicamente. Então, o que eu quero que você esteja antenada? Que você amplie sua consciência para fazer todas as adequações necessárias para o seu negócio, tá? E aí, olha só, como que era a automação que eu fazia. Eu pegava os dados, que eu vou mostrar para você como coletar, e aí, eu ia lá na minha agenda do Google e colocava um alarme no dia X para falar com o cliente. Então, não era bem uma automação de ser automático. Hoje, já existem sistemas gratuitos que você pode cadastrar até 1.000 clientes, que ele te avisa assim automático. Você tem o tempo de cadastrar. E a gente também pode falar disso, eu posso deixar a recomendação desse aplicativo aqui. Mas eu fiz manual, então eu estou trazendo o que eu fiz, que deu muito resultado para mim, que encantava e fidelizava meus clientes. E não só isso, os clientes que compravam de mim, normalmente, quando você dá o seu melhor naquilo que você faz, e outra pessoa come aquela coisa na festa, ou consome, sente o aroma que está lá naquele produto que alguém comprou para presentear ou para ter, a pessoa fala, eu quero o aroma, a essência do neutralizador que você fez para o fulano. Ele não sabe que essência você usou. A pessoa que me ligava falava, eu quero o bolo que eu comi na Lena, ela não sabe que bolo você pediu. Mas eu tinha a ficha tudo registrado. Então, ficava muito mais fácil eu atender a cliente. Porque daí eu sabia que a Lena me pediu um bolo de ninho com morango. Qual foi o recheio de leite ninho? Será que foi o brigadeiro? Será que foi o de amanteigado? Será que foi o de chocolate branco? Qual foi? Eu tinha uma variedade de recheio. Então, o mesmo vale para o seu negócio. Ah, eu vi que fulano melhorou, né? Tem pessoas que estão assistindo gravado e que vai trabalhar com fisioterapia, por exemplo. A Angel. Aí ela fala assim, eu vi que a avó do fulano melhorou. Como que eu posso ter essa melhora para minha avó também, que trabalha com idosas, né, a Andy? Ela tem que ter uma ficha do que ela fez para aquele cliente, porque senão ela não lembra. Então, a fada é uma ficha de armazenamento de dados, que você vai ver como que você vai encantar e fidelizar os seus clientes a partir dessa ferramenta, tá? Deixa eu pegar uma em branco aqui, para ir mostrando para vocês. Eu não digitalizei ela, tá? E o computador que eu tinha ela, ele era um computador que nem existe mais. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó.
Aí eu colocava assim, ó, o número do pedido. Isso aqui já era, eu deixava impresso um número, né, de 0 até X. Você pode colocar assim, ou você pode deixar em branco. Ó, eu tinha uma. Primeiro começou como Divas Cake, depois foi Delícias da Lu. Então, ó, artesanal, confeitaria artesanal de verdade. Então, aqui vem primeiro os dados do cliente, dados pessoais do cliente, como endereço, celular, telefone de contato de outra pessoa. Eu sempre pegava um telefone de recado, porque às vezes você vai mandar um produto para um cliente e aí a pessoa ou não está podendo atender, ou trabalha demais, enfim. Eu sempre gostei de ter um telefone de recado. Aí eu tinha num segundo bloco de informação o evento. Ó, evento, deixa eu ver aí assim, ó, evento. Eu vou digitalizar, depois vou disponibilizar para vocês lá no grupo, tá? Evento. O tipo de evento, se era aniversário, casamento, nascimento, batizado, o que é esse evento? A data do evento, o horário do início e horário final, para mim era importante que fazia os bolos, né? Local do evento e ponto de referência. Por que isso aqui é importante? Porque aqui, quando a gente já pega o endereço do cliente, é diferente muitas vezes da onde vai ser o evento. E aí a gente tem que pensar num outro ponto do planejamento, que eu vou até deixar anotado aqui para não esquecer de contar para vocês, numa outra aula, que é a Lena trabalha com produtos digitais, né? Aliás, com venda pelo Mercado Livre. Mas tem gente que trabalha com confeitaria como eu trabalhei. Saber o endereço do evento é diferente e é importante porque é lá que você tem que calcular o frete. E o frete, minha gente, é calculado, tá? Ninguém, você é vendedora de bolo ou de algum artesanato. A entrega não é por tua conta. E muitas vezes esse é um dos pontos falhos na nossa prática que a gente acaba perdendo dinheiro. Por muito tempo eu fiz o pacote do bolo com a entrega inclusa. E aí depois eu aprendi que entrega, a gente tem como calcular a entrega de um produto que você vai levar até o cliente. E eu não tinha carro, eu aprendi a calcular a entrega com Uber, a calcular a entrega com carro próprio, com moto. Então, a forma de que esse produto vai chegar até o cliente é da responsabilidade do cliente. Mas isso é assunto para outra aula e a gente pode fazer uma aula só sobre como calcular a entrega, porque inclusive na questão da precificação do seu produto, se você incluir entrega no seu produto, a Lena, por exemplo, que vai até o correio levar no Mercado Livre, o deslocamento da Lena até o correio tem que estar no custo da hora trabalhada. Não está passeio. Então, dentro do workshop lá de precificação, que eu vou planejar fazer, eu vou trazer como calcula cada detalhe do seu negócio para você não perder dinheiro. Eu já perdi muito dinheiro com esse negócio da entrega. Então, a importância de saber que tipo de evento, local do evento, porque se a pessoa falar, ah, você entrega, aí é hora da gente olhar para o ponto da cobrança da entrega, tá? Inclusive da cobrança da hora de ir até o correio ou deixar algo embutido naquele valor do produto final, mas não dá para ficar trabalhando de graça. E isso vale, inclusive, muito interessante eu falar disso, que eu lembrei, que quando eu fui fazer isso eu aprendi lá no Sebrae, né? Eles têm um curso de aprofundamento sobre precificação. E aí, quando eu fui buscar essa informação lá, eu aprendi isso e aí virou uma chave para mim, que quer dizer que se eu vou entregar o produto no correio para ser postado, quando eu busco a mercadoria na loja, no distribuidor, quando eu saio da minha casa para buscar essa mercadoria que é base para o meu produto, esta hora de deslocamento também é computada. Aí a assessora lá do Sebrae na época falou: sim, é legal esse seu ponto de vista, eu não tinha pensado nisso. Então foi uma virada de chave, porque se a sua
como diz, a sua matéria-prima não chega andando até a sua casa. Ela tem um, ela tem um, ela tem um, opa, ok. Ela não chega andando até a sua casa. Então, aí foi quando eu aprendi a calcular o custo do deslocamento e um custo adicional de, como chama quando é transporte? Logística. Todo produto pega essa. Nem é workshop de precificação, estou falando de cliente, mas isso é importante na hora de você olhar para o seu preço, o valor do seu produto. Todo produto tem um custo adicional, além do que você calcula aí, de 5%, que diz respeito à logística, de como a matéria-prima desse produto chegou até a tua casa. Mas isso a gente vai ter muito detalhado lá no workshop de precificação que eu estou planejando. E a gente também vai ter outras aulas de planejamento, enfim, isso está dentro da esfera de planejamento e fatura, de faturamento, porque isso impacta direto no resultado, no seu resultado por mês, tá? Então, seguindo aqui, eu estou na ponta do evento. Então, quando a gente olha para o evento, que tipo de evento? Vou dar um exemplo aqui e pega aí para o teu nicho. Quando um cliente fechava comigo, por exemplo, essa ficha preenchida que está aqui, tema, galinha pintadinha, data do evento, 18/2, aniversário. Aí o horário, às 17, era numa chácara aí próximo do aeroporto. Esse era um evento que eu já olhei para ele, quando a cliente me falou que ela queria, eu já olhei para ele e falei, bom, lá eu não vou fazer entrega, porque eu não tinha carro e essa pessoa ia precisar se organizar. Quando a pessoa faz a encomenda e faz o fechamento com você, já que você vai conversando estrategicamente com ela e anotando isso na sua ficha, você já vai tendo uma visão panorâmica. Então, esse é um primeiro ponto bem importante. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Escreve aqui no chat para eu saber. Oi, Cris, bem-vinda, sua lindeza, boa noite. Hoje eu estou falando como usar a FADA, a ficha de armazenamento de dados para automação. E eu estou indo por quadrante aqui dentro da ficha. Eu vou disponibilizar ela para vocês, ó, esta ficha. A gente está nesse quadrante aqui, ó, tá? Evento. A gente já falou de cliente e agora evento. Tudo bem? Então, olha só, data do evento, 18/2. O que é importante aqui, que é uma das coisas que eu anotaria de diferente aqui nessa ficha, que seria uma adequação? A data do evento nem sempre é a data do aniversário, por exemplo. Esse aqui era aniversário. Dia 18/2 talvez fosse só a data da comemoração, mas não o dia em si. Então, nessa data aqui, eu colocaria, nesse evento, eu colocaria a data real e a data do evento. Data real do que está acontecendo. Qual é a data que sua filha faz aniversário? E a data da comemoração. Por que isso aqui é importante? Aqui já entrava o primeiro passo da minha automação, como expliquei para vocês. Numa data 18/2, quando a cliente já fechava isso, eu imediatamente já entrava no meu calendário do Google e adicionava um evento 18/2 para dali um ano. E aí eu colocava um alerta, porque lá no Google tem um... Posso até abrir aqui depois e mostrar para vocês? Deixa eu ver. Sabe usar o Google Agenda? Deixa eu ver, faz assim ou não? Sim ou não? Assim ou assim? Não. Então, eu vou mostrar. Vou mostrar como que eu fazia na unha. Tá vendo minha tela aí do calendário? Tá vendo? Alô, alô? Travou? Tá vendo a tela do calendário?
Sim, estamos vendo, eu estou vendo. Tá, legal. Então, como que é? No celular é a mesma coisa, tem um maisinho assim, você vai lá em criar, evento. Aí vai aparecer esse trem aqui. Adicionar título. Aniversário Yasmin, que é esse que eu estou usando de modelo. Mais opções, olha lá, aniversário Yasmin. Quando? 18 de fevereiro. Ela colocou horário para começar o evento às 17 horas. Você escolhe aqui o horário. Horário de término do evento, para mim, era irrelevante, porque ela ia passar e pegar o bolo. Então, pode deixar aqui 15 minutos. E aqui é que mora o X, ó. Eu colocava me notificar, notificação e e-mail. Eu sempre prefiro notificação, que ele não fica enchendo a minha caixa de e-mail. Você tem a opção aqui, ó. Minutos, horas, dias, semanas. Eu colocava, tipo, dias. Aí você põe o número que você quiser. Eu colocava 60 dias antes do evento. Vou fechar aqui. Opa. Semanas, 6 semanas, então. Ah, ele não está deixando. Ops, cancela. É assim, né? A vida real acontecendo. 6 semanas. É preciso inserir um valor entre zero. Ah, tá demais. Ele não deixou inserir mais. Ó, antes ele deixava. Ele só deixa inserir até 4 semanas. Deixa eu nem apagar. Beleza. Um mês antes ele está deixando aqui. Um mês antes. Aí a gente pode pensar numa estratégia de colocar esse aqui, aniversário da Yasmin. Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu pensei agora, tá? Então, 18 de fevereiro, aniversário Yasmin. Então, eu salvo aqui. Olha só o que vai acontecer. Aqui, ó, 18 de fevereiro, aniversário Yasmin, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu ver a carinha de vocês. Vocês viram como faz? Depois eu posso gravar uma aula bem curtinha, passo a passo, para mostrar isso para vocês. O que eu faria aqui, já que o Google não está deixando mais cadastrar 60 dias? Eu pegaria esse evento aqui da Yasmin, ó, que ele está aqui, 4 semanas. Eu duplicaria ele, ó, duplicar. E aí eu venho aqui e coloco aniversário da Yasmin, 18 de janeiro, um mês antes, e coloco aqui, ó, lembrar a mãe. Quem me contatou foi a mãe. Lembrar a mãe. Então, eu salvaria aqui. O que aconteceu? Ó, vou voltar aqui em janeiro. 18 de janeiro. Olha o aniversário da Yasmin aqui. 18 de janeiro. Vocês estão olhando toda a minha agenda, né? A minha agenda é assim, ó, tudo organizadinho. 18 de janeiro. Tá aqui, ó. Lembrar a mãe. Só que aqui tá com uma notificação de 4 semanas. Quando for 18 de dezembro, aí você tem que ver a periodicidade de vocês. Eu colocava 60 dias. Quando eu colocava isso aqui, 60 dias, eu mandava mensagem, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu mandava mensagem para a mãe da Yasmin, falando: olha, no ano X, o ano passado, você fez o tema da galinha pintadinha, tá chegando o aniversário da Yasmin, não sei o quê. Como que vai ser esse ano? Qual que vai ser o tema? E aí eu puxava o assunto do bolo. Minha gente, ó, eu tô falando uma coisa que eu fiz na prática e só essa estratégia, só isso, só de lembrar a pessoa, só de você fazer essa ação ativa, a mãe falava: nossa, ainda bem que você me lembrou. Eu vou querer o bolo no mesmo sabor, porque a Yasmin adora o bolo de ninho com morango. Mas dessa vez o tema vai ser as princesas. Sei lá.
eu vendi muito bolo para essa mãe da Yasmin, e não só para ela. Então, só isso que eu estou contando para vocês, já encanta o cliente. Nossa, mas ela lembrou do aniversário da minha filha. Ela lembra do tema que ela fez o ano passado. Quantos bolos essa mulher fez? E ela lembra do aniversário. As pessoas, minha gente, elas querem ser tratadas como únicas que são. Então, essa ficha que eu chamo de fada é justamente esse encanto que gera no cliente. A Lena, que faz sabonete, eu comprei, ela tem lá o cadastro de alguém que comprou lembrancinha para batizado. Ela tem uma noção ali de quando é o aniversário de um ano daquela criança. Entende? Ela pode pensar num outro aspecto de, olha, tem algo aqui, a criança que vai, mas aí eu não vou, né? Já aconteceu isso comigo, de cliente falar, olha, não vou fazer festa, o Fernando foi um dos meus clientes, falou, não vou fazer festa para o meu filho, que também era nessa época de fevereiro. O que eu fazia? Um voucher, um presente. Gente, estou falando de coisa que eu mandava fazer em gráfico, imprimir. Hoje a gente nem precisa disso. Você vai no Canva, vai fazer um voucher, um presente. Vou até marcar aqui que isso também é uma bela. Pensar em templates para deixar para vocês disponíveis no Canva, né? Eu acho que vai dar muito bom isso. Aí eu vou lá, falo para o Fernando, tem aqui um voucher para você usar de 20% no mês de fevereiro. Ele não vai viajar o aniversário inteiro do filho. Quando você estiver de volta, você pode comprar um bolo e compartilhar com a sua família. Então, essa ficha, eu não sei se vocês estão percebendo o poder dela. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? A Cris pergunta, Luana, essa ferramenta é intuitiva, fácil de manusear? Sim, muito intuitiva. E olha, o Google Agenda disponibilizou uma possibilidade agora para quem é manicure, para quem é terapeuta, para quem tem horário fixo, de você disponibilizar uma agenda livre, não é livre, pública, que eu posso, por exemplo, se eu tiver com sessões de raio-x dos negócios, né? Porque vai ser uma sessão estratégica que eu quero marcar com as pessoas. Eu posso colocar lá no meu Google Agenda, sessões estratégicas de tal a tal hora, preciso de uma hora supondo, né? Porque a sessão estratégica é um pouco maior. Preciso de uma hora e meia, com meia hora de intervalo entre elas. E eu tenho livre das 8 às 5, vamos supor. Ele já prepara dentro da sua agenda, dentro desse calendário que eu mostrei para vocês, os horários disponíveis. E você compartilha esta agenda, o link dessa agenda, para o seu cliente. Ele é que faz o agendamento e você recebe a notificação do Google. Uma pessoa preencheu o seu horário no dia X. Isso só existia em ferramenta paga. Eu usei bastante isso pelo Corpo Explica. A gente tinha uma integração e era uma ferramenta paga. Agora o Google disponibilizou isso. É fantástica. O Google, eu sou apaixonada pelas ferramentas do Google. Vocês vão me ver muito falar nisso, tá? Mas eu acho interessante eu gravar um conteúdo curtinho, direto ao ponto para vocês, e talvez colocar lá no YouTube, para mostrar como fazer esses agendamentos, planejamento das datas, alertas, e inclusive como usar essa agenda pública. Vou deixar aqui no meu, estou anotando aqui várias coisas, tarefas, né? Até aqui tudo bem? Deixa eu tomar uma aguinha. Agora a gente vai para o próximo bloco. Ó, produto. O que essa pessoa comprou? A quantidade, o produto e o valor. E aí, observações, eu coloquei a observação do produto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, produto, quantidade, 2, bolos grandes, massa de chocolate e recheio de brigadeiro com morango e cobertura de brigadeiro. E o bolo 2 era com mousse de chocolate e morango.
com cobertura de brigadeiro. 140 unidades, R$ 140 a unidade da época e 280 no total. E olha só, e olha aqui na data, olha só isso que eu estou contando para vocês, minha gente. Ó, a data, 12 de janeiro de 2017, ó. 12 de janeiro, eu fiz contato com essa mãe e um mês antes ela fechou comigo. O que significa isso, Luana? Significa dinheiro no bolso. Eu não vendia para pagar, eu não vendia bolo para receber. A pessoa tinha que pagar, inclusive dar um bom sinal aqui, ó, dia 31 ela me deu o sinal, eu tinha um sinal mínimo, tá? De 40%, e a diferença na entrega. Ninguém levava bolo da minha casa se não tivesse pagado. Por que eu fiz isso? Porque eu me levei muito calote. Esse negócio de leva depois e paga, amada, come o bolo, esquece que pagou, que comeu. Então, pagou metade, eu trabalho com o dinheiro do cliente. Eu tenho dinheiro para comprar material, é importante ter, mas eu trabalho com o dinheiro do cliente. Por que no mínimo 40%? Que é o mínimo que precisa para poder fazer o produto. E aí, a diferença, a pessoa pagava no ato que ia retirar o bolo, tá? Já aconteceu de uma pessoa fazer uma encomenda comigo, só um adendo aqui, antes de entrar aqui nesses pormenores, né? Que a pessoa fez o pagamento da entrada e aí ela mandou um cunhado ir buscar o bolo. E aí eu falei, ó, tá faltando X reais. Ele falou, depois o fulano já acerta. Eu falei, não, precisa você ir lá buscar, fazer o saque. Não tinha Pix, essas coisas na época, né? E aí a pessoa falou, mas eu não tenho dinheiro na minha conta. Eu falei, então você conversa com a pessoa X, né? Eu não vou sair de casa, o bolo não vai sair daqui, ninguém vai... Tá aqui, tá disponível. O cara ligou pro dono do bolo. Aí o dono do bolo me ligou, esperneou, falou. Eu falei, não, a gente tem um combinado. Tá nas nossas conversas que você pagaria no ato da retirada. Então tem que ser pago no ato da retirada. Então nada, absolutamente nada saía da minha casa sem o pagamento da diferença, tá? Então aqui tá assim, essa descrição. E aí, o que eu marcava aqui? Olha só, eu não tinha espaço aqui, porque eu escrevia demais, né? Eu marcava aqui no verso, ó. Massa de pão de ló, foi a massa que ela escolheu. Brigadeiro de chocolate 50%. Que eu fazia uma oferta de brigadeiro com chocolate 50% ou cacau 100%. Então, ela escolheu o chocolate 50%. Ela pediu morangos frescos, tá marcado aqui no verso, ó. Morangos frescos. Ela pediu uma decoração com morango, então eu marquei aqui, ó, reservar morangos para decorar. Granulado para cobrir o bolo, e ela gostava do granulado macio, que é um mais maiorzinho. E aí, o que ela me pediu? Ela foi enfática, ela falou, proibido, eu escrevi, proibido pratos laminados, ela não gostava. Então, eu comprei um outro tipo de prato. Tudo isso, minha gente, impacta onde? Escreve aqui no chat para eu saber. O que isso aqui tudo impacta? Conta para mim. É muito rico olhar tudo isso. Impacta no preço. O prato laminado custava nas vendas, impacta no preço. O laminado custava centavos, R$ 1, R$ 2. Aquele prato de acrílico é outra história. Custava 6, 7. Então, quando você conversa com o cliente, qual tipo de embalagem que ele quer? Quanto que você sabe? Será que você sabe o preço de cada uma das embalagens? Será que você sabe como agregar valor para uma embalagem ainda para tornar o seu produto mais premium? Eu tinha opção de chantilly que é para o bolo, eu tinha opção de recheio que é para o bolo, eu tinha opção de massa do bolo. Eu não posso comprar o bolo top. Não tem problema. Não posso comprar, eu tinha opção de coco para o beijinho. Coco flocado
médio ou maior, que ele tinha um coco aqui que eu comprava, que ele parecia coco ralado natural. Ele custava tipo R$60 o quilo. É outro nível de beijinho. Mas a pessoa não quer pagar o quilo daquele, o cento, tanto que nesse eu nem vendia cento, eu vendia unidade dele. Ela compra do outro, ela não precisa deixar de comprar, mas a gente precisa ter esse olhar do que o meu cliente ele está comprando e que ele vai ter propensão para comprar de novo, tá? Então, aqui, quantidade, produto e valor. E aí, dentro do produto, o que eu melhoraria nessa ficha aqui é ter espaço para descrever o que vai nesse produto que torna ele único para aquele cliente. Todo mundo que está aqui faz produto personalizado. A Lena, quando vai fazer uma lembrancinha, ela é extremamente personalizada. A Cris vai fazer um pão, é extremamente personalizado. Então, isso, minha gente, só isso já agrega muito valor. Muito valor. Então, se a pessoa compra de você a primeira vez, com certeza ela vai comprar de novo, porque ela sabe a qualidade daquilo que você entrega, tornando aquela cliente única. E essa mensagem de você ligar, entrar em contato, perto da data que ela comprou de você, isso faz com que o seu cliente se sinta visto, se sinta importante, se sinta único. Qual outra saboaria vai ligar para o cliente? Entende? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Estou encantada com a sua organização. Obrigada, Cris. Vou modelar o voucher. Modela. É para modelar mesmo. É para mandar bala. Tudo que eu estou colocando aqui é a serviço de vocês, tá? Hoje estava conversando com meu marido, estamos zerando o cartão. Comer fora, uma coisa que estou cortando por enquanto. Porém, hoje tenho tradução e será perto do almoço. Ou seja, terei que almoçar fora. Como eu poderei fazer? Ó, eu levaria uma marmita, tá? Levaria um lanche, um pãozinho desses que você faz bem gostoso. Eu levaria uma marmita. Bora seguir aqui pro ponto da entrega. Ó, a ficha, então aqui tem as observações, agora a entrega, tá? Entrega. Aqui eu marquei retirada. Aí, minha gente, aqui tem um ponto importante. Quem determina, preste atenção nisso, quem determina a hora da retirada de um produto é você. A gente dá opções para o cliente de modo que não impacte na sua agenda. Mas quem determina as regras do seu negócio é você. Então, uma festa que ela combinou, e presta atenção por que eu estou falando isso. Uma festa que ela combinou de iniciar às 17 horas, e ela ia, lembra que eu perguntei onde que ia ser e tal, ia ser perto do aeroporto, da onde eu morava até o aeroporto, eu olhei no mapa, no Google, era tipo 20, 30 quilômetros. O bolo está indo decorado. Se alguma coisa acontece com esse bolo, no meio do caminho, como fica? Então, o tempo que eu falava para vir buscar era no mínimo 2 horas antes. Por quê? Eu ia dar todas as instruções de como guiar o carro com o bolo. O bolo ia numa caixa, o bolo ia estável. Eu, inclusive, indicava levar o bolo no porta-mala, que lá é reto o chão, porque esse negócio de ficar carregando o bolo no colo é uma roubada. Então, o bolo tá reto. Eu ensinava como guiar, como passar na lombada. Eu era toda cuidadosa. E aí, ainda assim, se algo acontecesse, a mulher... Já aconteceu isso, tá? No noivado. A mulher me liga e falou, Luana, pelo amor de Deus, que uma caixa de doce virou e não sei o quê, taranã. O que eu fazia? Eu pegava toda a minha parafernália e falava, pode vir me buscar que eu vou aí arrumar. Depois você me traz de volta.
Só que ela tem 2 horas de janela. Então, quem determina, isso vale para qualquer pessoa. A Lena, para os sabonetes dela, também vale. Eu determino a hora que eu levo. Então, eu tenho limite. Porque se eu ficar na mão do cliente, que cada um quer num horário, que hora que eu paro para fazer a administração do meu negócio? Que hora que eu paro para registrar essas fichas? Que hora que eu faço o orçamento melhor para minha mão de obra, para os meus produtos, para minha matéria-prima? Então, quando você coloca a organização do seu tempo, olha, eu faço entrega todo dia no horário X, que eu sei que é a hora que o correio está disponível. Que eu posto no correio que não vai atrapalhar meu dia. Quem determina, mas eu preciso da encomenda para o dia X, então você precisa encomendar até tal dia, porque tal hora que eu vou no correio. Entendeu? Então, isso é um ponto que é fundamental para a gente ter registrado na ficha, tá? E aí, aqui dentro do ponto da entrega, no meu caso do bolo, eu colocava responsável pelo recebimento, eu colocava o nome e a foto. Porque quando a gente fazia coisas para casamento, quando você vai entregar, é no salão e a cerimonialista que está lá, né? Ou se ela deixou alguém como responsável. Então, eu colocava nome e telefone da pessoa com quem eu ia conversar nessa entrega, tá? Já falei aqui de um ponto da entrega sobre você não é uma empresa de entregas abençoada. Você faz o seu artesanato, o seu bolo, o seu sabonete, seu pão. E quem quer precisa vir buscar ou pagar para ser levado até ele, tá? Você não é uma empresa de transporte. Então, entrega, vou marcar aqui, para não esquecer, de fazer uma aula sobre isso. Entrega entra no impacto do seu faturamento. Como que eu calculo a entrega? Depois vocês comentam aqui no chat para mim se uma aula como essa faz sentido para vocês, tá? E aí a gente vem no último campo da ficha, que é a condição de pagamento. Condição de pagamento. Se vai ser dinheiro, cartão ou outra coisa, qual é a forma de pagamento? Quais são as datas do prazo? E isso aqui também quem determina é você, tá? Eu devo ter isso arquivado em algum lugar. Eu não tá aqui na minha pasta linda de viver. Eu tinha um contrato que eu fazia com pessoas, e isso vale muito para vocês, tá? A Lena faz lembrancinha de casamento e tal. Para quem está planejando um casamento, está planejando 1 ano de antecedência, 6 meses para algumas questões. O que eu fazia? Eu fazia, única pessoa que pagava com maior prazo era quem ia casar. Por 2 razões. Primeiro, porque eu fazia um contrato para prestar esse serviço para essa noiva, colocando cláusulas de penalidade, tanto para mim quanto para ela. Tinha cláusula de responsabilidade minha e dela. Então, por exemplo, se a noiva desiste, se ela desiste até 6 meses antes, eu devolvia todo o dinheiro dela. Mas para fechar o contrato, ela já tinha que fazer um sinal, tá? E aí não precisava ser de 40%. Com 6 meses, se ela desistisse, eu devolvia o dinheiro dela, integral. A partir de 6 meses, eu tinha prazos combinados de percentuais diferentes de devolução. Então, uma festa de casamento, sei lá, com 3.000 docinhos, ficava na faixa aí de 5.000, 6.000 reais. O que ela fazia? Ela parcelava em 6, 7 vezes. Mas aí ela precisava dar um sinal. Eu posso começar a pagar só no segundo semestre do contrato? Pode. Não tem problema nenhum. Tinha noiva que ainda ia experimentar outros doces, tá tudo bem. Eu reservava a data com contrato assinado e um percentual dado entrada. Senão eu nem reservava a data. Minha gente, isso é tão importante sobre condição de pagamento, prazos e tudo mais. Inclusive prazo para fechar o negócio. Uma pessoa que fica te mandando mensagem de orçamento, você tem que colocar um prazo para ela para fechar o negócio. Olha, esse valor é válido por
48 horas, X tempo. Por quê? A matéria-prima pode mudar. O seu fornecedor pode falhar e você ter que comprar num lugar que é mais caro. Aí você dá um valor que não coloca prazo, você se lasca na hora dela fechar o seu negócio com você daqui 2, 3 meses. Não é mais o mesmo valor. Talvez seja, talvez não, mas tem que colocar prazo. E quando fecha o negócio, sinal. E por que eu fiz isso no meio do meu processo, né? Porque já teve noiva de conversar comigo, parecia que estava tudo certo, mas ela não assinou o contrato e não deu sinal. Quando deu 3 meses antes do casamento, ela me mandou mensagem perguntando quanto que ela ainda devia dos doces. Eu falei, abençoada, você não me deve nada, a gente não tem um contrato. E a data que você queria eu não tenho mais disponível. Não pego mais do que 2 casamentos para eu enlouquecer. Ela ficou louca, mas pelo menos o camafeu, meu camafeu era o rei dos meus doces de casamento. Pelo menos o camafeu, porque meu marido amou seu camafeu, pelo menos. Não tem, abençoada, não tem. Já aconteceu. Já aconteceu. Então, o prazo, condição e prazo de pagamento, e aí, amada, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, que eu vou contar um perrengue que eu passei com isso também. Quem não, lembra que eu já falei nas lives lá do quem não se valoriza tem dificuldade de precificar? Só que eu vou contar uma coisa, quem não se valoriza também tem dificuldade de cobrar quem deve pra gente. Pega essa. Eu tinha muita dificuldade de cobrar quem me devia. Até que eu aprendi que sem um cliente, o cliente chorão não serve para sustentar um negócio. A gente precisa, vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou falando e vai pipocando as coisas na minha cabeça, né? Porque é tudo contexto da nossa aula, mas que não dá para abranger tudo, né? Ó, eu quero trazer para vocês uma aula de clientes que engloba isso aqui, ó. Existem 3 níveis de cliente. O que está aqui é o cliente chorão, que a gente pode mudar a postura dele. O que está aqui é o cliente que já é encantado por você e que já compra, que fideliza, começa o processo de fidelização. E esse aqui é o cliente que tudo que ele precisar, ele só tem uma pessoa na cabeça, você. Esse cliente Fernando, que eu estou contando para vocês, ele chegou no topo da minha pirâmide. Ele não comprava, ele começou comprando de mim no aniversário do filho. Depois ele comprou no aniversário da filha, depois ele comprou no aniversário de casamento, e assim, a pessoa pensou numa festa, numa lembrancinha. É esse cliente que eu desejo que vocês alcancem. O cliente que fideliza. Falou em lembrancinha, final de ano é a Lena. Não importa para quem vai ser, a pessoa volta na Lena. O Fernando era esse, eu tenho que dar panetone para o meu time. Eu tinha feito um ano lá que eu fiz panetone salgado. E aí ele fala, meio quilo ficou, não era barato, produto de qualidade e tal. Falou, meio quilo é muito, mas eu quero presentear meus colaboradores com panetone. Eu fui lá e fiz o cálculo do panetone de 250 gramas salgado e o de goiabada que ele queria. Vendi 100 panetones de cada um para ele. Ele não conseguia pensar em outra pessoa. É Dia das Mulheres, agora 8 de março. Quando ele pensava numa coisa de colocar no coffee break da empresa dele, ele lembrava da Luana. Então, para o Fernando, para esse cliente, eu vendi bolo seco, folhados de croissant, massa folhada, vendi amanteigados. Eu nunca fiz salgadinho para vender. Coxinha, essas coisas eu não sou muito fã. Mas às vezes ele falava, Lu, você não tem alguma coisa que você possa fazer salgado aí para mim? Porque é só doce, a galera não quer. Eu fiz cupcake salgado. Massa de torta de liquidificador no formato de cupcake. Esse cara tornou... existem 3 tipos de cliente. O chorão, o que se fideliza, o que se fideliza e o que encanta.
Aquele que é encantado por você, ele vai só comprar de você. E como que ele se torna encantado? Como que o Fernando foi se fidelizando comigo? Voucher, lembrança, entende? Então, isso que eu estou contando para vocês foi que fez sustentar o meu negócio ao longo de muito tempo, tá? E aí, um detalhe importante aqui para a gente encerrar, dentro desse contexto ainda da ficha, da fada, que eu agregaria aqui, que eu não tenho aqui nos campos, né? Mas eu fazia isso. Fernando, por exemplo, a Yasmin, o exemplo da Yasmin não vale, porque é só o papai, a mamãe e a filhinha, né? O que eu fazia com o Fernando? Vamos trazer o exemplo do Fernando. Eu preenchi uma ficha dessa como essa para o Fernando. Aí, na conversa, ele fala, é para o meu filho, primeira vez que o cliente está fazendo contato para você. Aí você pergunta, só tem esse filho? Ou você tem mais filhos? Quantos filhos você tem? Algo assim, uma conversa informal. Eu ainda tenho a Maria. Quando que é o aniversário da Maria? Amada, você está com papel e caneta na mão anotando. A Maria faz em maio. O Vitor faz em fevereiro. Que legal, tal. E aí você vai tocando no assunto e buscando as datas e as informações importantes para você ofertar para ele depois produtos que você vende naquela ocasião. Quando eu mandei mensagem para esse Fernando, primeira vez, falando, oi, tá chegando o aniversário da Maria, vai ter alguma coisa para ela, como teve no do Vitor? Olha o que eu estou fazendo com o meu cliente. Além de eu lembrar que o aniversário está chegando, eu estou fazendo colocando na balança os 2 filhos. O Vitor teve aniversário. A Maria também vai ter? Nossa, nem conversei com a minha mulher sobre isso. Vou conversar. Obrigada por ter me lembrado. Só esse senso de gratidão já é o suficiente para ele dizer sim, para pelo menos fazer um orçamento com você. Entende? Então, essa ficha, minha gente, ela é uma ficha de armazenamento de dados que vale muito ouro. Mas sim, é processo de encantamento. E esses clientes que tem uma estratégia que eu fazia, vou marcar aqui para compartilhar com vocês. Vou falar dela, já deu nosso tempo, né? Vai ficar para a próxima aula. Não vou falar, vai ficar para a próxima aula. A estratégia de mandar para casa uma extensão daquilo que você faz, tá? Isso é outra estratégia de encantamento. Vou contar porque eu não me aguento, eu quero ver vocês prosperando. O seu cliente pede algo para dar de lembrancinha, para dar para alguém, para fazer uma festa. Respondam aqui para mim com sinceridade. Sinceridade. O cara que contrata uma festa, ele é o cara que aproveita a festa? O que vocês acham? Sim ou não? Quem dá uma festa, aproveita a festa? Você acha, Lena? Se a pessoa tiver alguém que possa ajudá-lo nesse processo aí de cuidar desses menores, até que aproveita. Agora, se não tem ninguém e a supervisão é dele, ele não aproveita. Exatamente. A maioria das pessoas não aproveita. A Cris colocou aqui, ó, nem comi meu bolo de aniversário. Olha o que eu fazia para encantar os meus clientes com essa ficha. Estou falando dessa ficha ainda. É só uma extensão do que eu fazia com ela. O que eu fazia? Sabe esses potes de congela freezer micro-ondas de meio quilo? Eu pegava aquele pote e fazia um bolo de pote para ele, do mesmo bolo que ele encomendou, com a massa, com o recheio, com a cobertura, não ia estar decorado como da festa. E eu deixava para ele de presente com uma caixinha com 12 docinhos daquilo que ele tinha encomendado. Sempre do que ele encomendou. Era só uma extensão da festa na casa dele, para ele tomar café da manhã com a família dele.
em paz. Isso é processo de encantamento. E o cliente que não comprava de mim de novo, como já aconteceu, na época do aniversário dele, eu pegava essa ficha aqui, falava, foi aniversário da Yasmin. Ela pediu brigadeiro de 50%. O que eu vou fazer? Vou mandar para a Yasmin uma caixinha com meia dúzia, presta atenção nisso, uma estratégia, olha, não sei nem quantas estratégias eu te dei aqui, hein? Depois você comenta aqui se valeu a pena estar nessa aula. Eu pegava uma caixinha e colocava meia dúzia de brigadeiro do sabor que a Yasmin pediu naquele ano anterior, e eu pegava aquele brigadeiro que ela não escolheu, de 100% cacau, que normalmente homem, adultos gostam de coisas mais amarguinhas, né? Não tão doces. Eu colocava meia dúzia ou 3, eu sempre tinha beijinhos e docinhos congelados para a degustação. E eu colocava daquele outro para ela ver a variedade e as possibilidades de negócio para o futuro. Quando eu fazia isso, minha gente, não tinha um cliente que não falava, eu não vou comemorar, mas me faz tanto desse doce que eu gostei que eu vou mandar na escola do meu filho para ele cantar parabéns lá. É assim, é um negócio que você trata o seu cliente como único e ele vai olhar de volta para você como a única pessoa que fornece aquele bem-estar para ele. Não estou falando de chocolate, de sabonete, de pão. Eu estou falando de a pessoa ser vista e retribuir. A pessoa ser reconhecida pelo seu real valor na sua vida, no seu negócio e retribuir. Entende? Bom, muitas estratégias nesta aula. E eu quero que você comente aqui se valeu a pena esse conteúdo. O que dessa estratégia você vai aplicar no seu negócio? E eu vou colocar um PDF disponível dessa ferramenta chamada FADA, Ficha de Armazenamento de Dados para Automação. Hoje existem ferramentas de automação, como eu mostrei aqui no Google, tem o Agendor. O Agendor é um aplicativo gratuito. Não estou patrocinando aqui nenhum deles, tá? É só que eu já usei e indico. Que você coloca data de aniversário, cadastro de filho, cadastro de marido, data de aniversários, outros. Você pode colocar toda a gama de produto que você entregou para aquele cliente. E aí você tem as ocasiões que você pode voltar a ofertar. E lá tem como ativar lembrete para tudo. Então, Agendor e Google, eu gosto ainda mais do Google nessa questão do calendário, tá? Porque o Agendor tem alguns campos lá que são muito chatos, que eu não... Mas é muito funcional, tá? Muito funcional. E ainda lembrando que eu fiz tudo isso na unha. Tá aqui, ó, minhas fichas, eu trouxe para vocês verem. Tá aqui, ó, tenho uma coleção de ficha aqui, tá? Olha só, a aula que eu quero trazer para vocês, dentro do workshop de precificação, vou só mostrar uma coisa para vocês, ó. Olha só. Minhas fichas de receita, elas são assim, ó. Ingrediente, peso, valor. Ó, aqui tem gastos adicionais, mão de obra e lucro, quantos por cento, qual valor. O valor do total da receita não é o valor total que eu vou aplicar para vender. Aqui tem custos que precisa ser envolvido. Embalar, os sabores, aqui eu coloquei saborizantes, mas são aditivos. Quando coloca castanha, fruta, se a fruta é seca, se a fruta é normal, quanto e qual o percentual em cada um desses itens. Embalagens e entrega. É assim que eu calculava. Vocês acham que eu faturava ou não? Vocês acham que eu perdia dinheiro na confeitaria ou eu transformava o açúcar em dinheiro?
Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Aguenta a mão que vai ter mais aulas sobre isso. E agora eu vou encerrar a gravação. Para quem vai assistir gravado, comenta, compartilha essa aula com aquela pessoa que você sabe que precisa fazer o encantamento e fidelização do cliente. E comenta aqui embaixo qual tema dentro da tríade do CPF que você precisa para o seu negócio. Você precisa de cliente, de planejamento ou de faturamento? E que tema você sugere? Eu trouxe aqui vários temas hoje como sugestão, e se algum deles faz sentido para você, você deixa seu comentário aqui, que a gente vai se ver na próxima segunda, que eu vou fazer uma masterclass sobre faturamento, tá? Eu ainda não defini o tema e você pode me ajudar com isso. Se você ainda não faz parte do grupo VIP, vem para o grupo VIP do WhatsApp, que lá eu também vou trazer conteúdos e pílulas do que eu estou aplicando no meu negócio atualmente para poder você replicar aí no seu, tá bom? Ó, um beijo grande no seu coração e vejo você no próximo conteúdo.